E aí, turma, tudo bem? Bom dia, preparados? Vamos que vamos. Não sei como são as coisas, né? Quando eu faço um desafio, de como ganhar dinheiro, como ficar rico, né? Claro que não dessa forma, eu não faço dessa forma. A galera acorda até no sábado. Não, meu Deus, eu quero. Quando já fala de Jesus, tem gente que fala, não. Prioridades na vida, não é mesmo? Cada um com a sua prioridade. Pessoal, hoje é um dia naturalmente que a gente vai ter menos gente, né? E isso daqui é um grande filtro, é assim na vida, né? A gente sempre tem um filtro. E o que eu reflito sobre isso é o como as pessoas, elas são movidas muitas vezes pela conveniência, né? E muitas vezes as camadas de dificuldade, elas impedem muitas pessoas de não avançarem, né? Então você bota uma camada de dificuldade, não, já não é pra mim. Pô, a gente tá falando de um negócio super, né? Para alguns muito importante. E aí eu imagino muito daquelas pessoas que são muito religiosas, ou muito cristãos, ou muito, enfim, cada um com a sua fé, e aquelas pessoas que têm fé só a conveniência, né? Então você tem aquelas pessoas que estão num ambiente controlado e falam só sobre coisas boas, bonitinhas. Oh meu Deus, é assim, tem que ser assim, olha que coisa linda, temos que amar todos, temos que amar o próximo. Uau! E aí aparece uma primeira adversidade na sua vida. Aparece uma primeira pessoa que falou uma coisinha que você não gostava e você se ira completamente. Então você lá está no ambiente, às vezes num domingo ali super, oh meu Deus, é assim. E aí de repente você sai de lá e alguém dá uma buzinada atrás do seu carro e você se ira. Como somos hipócritas, não é mesmo? Hoje e amanhã a gente vai fazer o seguinte. Hoje eu vou contar uma história bem interessante, tá? Pequena, mas profunda, tá? E amanhã, já quero adiantar a vocês o seguinte, amanhã a gente vai entrar no ápice da coisa. Amanhã a gente vai entrar na morte de Jesus, a gente vai entrar no final dessa história e tirar alguns aprendizados ali, que eu não sei ainda o que vai aparecer, mas serão coisas muito profundas, tá? Então amanhã a gente vai falar sobre aquele fechamento de um ciclo e começo de outro, tá? E hoje a gente vai falar sobre uma história muito interessante que eu queria contar, tá? Vamos lá. A gente vai hoje focar numa parábola que ela é tão simples. É uma parábola que tem 2 versículos. Olha só. Para quem não está habituado, né? Você tem a Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. Desses 66 livros, cada livro tem um número de capítulos. E cada capítulo tem versículos. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tá? Então o foco hoje vai ser uma parábola que tem 2 versículos. E os bajuladores, fica tranquilo, gente, obrigado por lembrar. E aí, olha que interessante, a gente vai falar sobre uma parábola que tem 2 versículos. Como pode tirar tanto aprendizado em cima de 2 versículos? E você vai ver que eles são 2 versículos tão simples, mas que eles trazem pra gente coisas para a vida inteira, tá? Então vamos contextualizar, vamos refletir junto aqui, tá? Qual que era o contexto? Né? Isso daqui, pensa que tem alguns livros na Bíblia que contam a história de Jesus, sob pontos de vista diferentes, tá? Então você tem um Mateus contando a história de Jesus, sob a ótica, né, do que ele viveu com Jesus, né? E aí você tem Lucas contando, né, o que ele absorveu dessa história.
obviamente com uma inspiração divina, mas o que ele absorveu da história. E aí você tem Marcos, o que ele absorveu da história. Então você tem pessoas diferentes contando visões diferentes, mas que se complementam de uma mesma história. Então, imagina que eu peço para 5 pessoas aqui no grupo contarem a mesma história. Cada um vai contar de uma forma um pouquinho diferente. Tá? Cada um vai contar de uma forma um pouquinho diferente. Então, essa história, essa parábola, ela é contada em 3 livros. Em Lucas, Mateus e Marcos. Lucas, Mateus e Marcos. E ela tem pequenas nuances, né? Pequenas diferenças entre cada um. Isso daqui faz toda a diferença. Isso daqui faz toda a diferença. Tá? Então vamos lá. Começa assim, ó. Então Jesus perguntou. Né? Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Né? Jesus pergunta: então, com que se parece o reino de Deus? Veja que é Jesus perguntando, não é alguém perguntando para Jesus. Então, quando Jesus faz uma pergunta como essa, ele está fazendo quase que uma pergunta retórica. Né? Porque ele diz: então, com o que se parece o reino de Deus? O que se parece o reino de Deus? Né? Quem está com a Bíblia, quem quer ver pela Bíblia, eu estou em Lucas 13, 18. Tá? E ele fala assim: poxa, com o que se parece o reino de Deus? Aí você fala: mas Jesus não sabe? Jesus está falando quase que através de uma retórica. E ele diz: bom, com o que se parece o reino de Deus? Aí ele fala: com o que eu o compararei? Com que eu compararei o reino de Deus? Nesse momento eu tenho certeza que Jesus está se questionando e pensando assim: como que eu posso falar sobre algo que é tão grandioso e tão difícil de caber na nossa cabeça? Como eu posso falar de algo tão complexo, tão gigantesco, algo que ninguém nunca viu? Como que eu posso falar sobre isso? E aí ele entende que ele vai ter que falar através de uma comparação. Por quê? Porque se ele não fala através de uma comparação, se ele não fala através de uma metáfora ou através de uma parábola, as pessoas não vão entender. Tá? E se ele não fizer dessa forma, essa mensagem dificilmente vai ser passada adiante. Dificilmente vai ser passada adiante. E aí ele começa: bom, com o que eu compararei, né, o reino dos céus? E aí eu vou chegar aqui a alguns insights que vão ser aproveitados para tudo na nossa vida. Tá? E aí ele diz: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Então ele diz que o reino dos céus é como um grão de mostarda. Aí você fala: caraca, da onde que ele tirou esse negócio? Então olha só, ele fala que o reino dos céus é como um grão de mostarda, mas não só um grão de mostarda. Não só um grão de mostarda. Tá? É como um grão de mostarda que um homem semeou. E depois ele diz que um homem semeou em sua horta. Então ele pega 3 coisas aqui, 3 elementos. Ele diz que o reino dos céus é como um grão de mostarda. Depois ele diz que foi semeado. E depois ele diz em sua horta. Essas 3 coisas são importantes. Um grão de mostarda que foi semeado em sua horta. Então o reino dos céus não é como um grão de mostarda só. O reino dos céus não é só como algo que você semeou. O reino dos céus não é algo que você faz só no seu quadrado. Você tem essas 3 partes importantes da história: grão de mostarda, semeado e nossa horta. Tá? Então na nossa vida, né, imagina que a gente sempre tem várias sementes com a gente. A gente carrega várias sementes. Né? Existem várias sementes na nossa vida. Entenda as sementes como as capacidades que você tem, os talentos que você recebeu, tudo aquilo que pode ser desenvolvido. Né? Então, por exemplo, uma prima que hoje fala: eu tenho depressão, estou com depressão. Existe uma semente aqui. Existe uma semente. Porque nos momentos difíceis, você passa por adversidades muito grandes, que precisam ser contornadas, precisam ser trabalhadas, mas isso daqui gera algo
que pode crescer de tal tamanho que, se você semear essa semente, isso daqui pode se tornar algo grandioso. Então você tem um talento, você escreve bem, você tem uma semente, mas se você não semear, você não vai conseguir. Deixa eu desligar o comentário, eu já abro aqui. Ó. Então, se você não semear, isso aqui não vai virar algo grande, né? Então você tem um grande talento, uma grande capacidade no seu trabalho. Se você não semear dentro do seu trabalho, você não vai colher alguma coisa, né? Então temos várias sementes na nossa vida. Eu tenho o dom da comunicação, eu tenho o dom da matemática, eu tenho o dom de me relacionar bem. Você tem várias coisas na sua vida. Então você tem várias sementes. Mas elas por si só não são equiparáveis ao reino dos céus ou não são equiparáveis aos grandes resultados. Então não adianta eu ter um talento de, por exemplo, ser um jogador de futebol. Se eu descobrir isso aos 40 anos de idade. Não adianta. Não adianta eu ter um talento com pessoas e trabalhar numa função onde eu não exerça alguma relação com pessoas. Tá? Então, não adianta eu entender que existe dentro de mim uma semente e não trabalhá-la. Tá? Então, dentro de você tem sementes, mas entenda que você ter e não trabalhar isso daqui é tão inútil quanto não colher. É tão inútil quanto não colher. Tá? Então ele continua aqui, ó. É como um grão de mostarda que o homem semeou em sua horta. Tá? E aí depois ele diz, ele cresceu, então o grão de mostarda cresceu e se tornou uma árvore. Então aqui, né, você já traz uma concepção óbvia, né, uma concepção óbvia de um grão que cresceu e virou algo maior. Mas sabe o que as pessoas não sabem? É que o grão de mostarda, aí tecnicamente, ele tem uma peculiaridade em relação a outras sementes. Tá? O grão de mostarda, ele é uma das menores sementes do planeta. Olha que interessante. O grão de mostarda é uma das menores sementes do planeta. O grão de mostarda tem 1,5 milímetro de diâmetro. Entendeu? Então, um grão de mostarda tem 1,5 milímetro de diâmetro. Se você for comparar, ele é uma das menores sementes do planeta. Só que sabe o que é o mais interessante? É que um grão de mostarda, ele vira uma das maiores árvores também. Então, uma das menores sementes vira uma das maiores árvores. Ela pode alcançar até 3 metros de altura. Mas ela é uma das menores sementes do mundo. Então, o que ele diz aqui? Ó? É como um grão de mostarda que o homem semeou em sua horta, ele cresceu e se tornou uma árvore. Beleza. Então daqui a gente já tira um grande aprendizado. Aquilo que era pequenininho ficou muito relevante. Ficou muito relevante. A metáfora aqui não é sobre ser grande, é sobre ser muito relevante. Tá? Só que aí continua a parábola. E diz assim. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Então ele diz que a árvore cresceu e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Tá? Fizeram ninhos em seus ramos. Então, olha isso, aí você começa a tentar entender o que isso daqui representa. O que isso daqui representa, né? E aliás, gente, sabe uma coisa que eu acho interessante? Olha só, hoje, num sábado, lembra que a gente falou muito sobre a vulnerabilidade? Hoje, no sábado, você tem várias pessoas que eu estou vendo aqui no chat voltando de festas, de baladas, provavelmente extremamente bêbados, soltando comentários que eu não vi em nenhum dos dias de segunda a sexta-feira. E essas pessoas dizendo coisas feias, com o intuito de desincentivar os outros, porque elas mesmas estão tão bêbadas que a única coisa que elas querem fazer é dormir e falar groselha. Então a nossa vida funciona dessa forma. Você quer ser o vulnerável, que quer desincentivar, desanimar e machucar os outros, ou você quer ser aquele que cresce e combate aquelas coisas que de fato jogam contra você? Existem opções na nossa vida. Existem opções. E as decisões corretas que a gente toma na nossa vida são o que vai definir o que a gente vai colher lá na frente. A gente tem sempre opções. E tem a opção de acordar ou não. A gente tem a opção de trabalhar ou não. A gente tem várias opções. E se a gente toma as decisões erradas, a gente colhe
as frutas erradas também, tá? Mas sempre aquilo que a gente decidiu, aquilo que está ao nosso alcance. E tem gente que está tão magoada, tão mal, que bebe ou faz esse tipo de coisa para fugir da sua realidade. Porque a sua realidade é muito difícil de enfrentar. Às vezes sua vida é muito dura. Às vezes você não, é tão difícil para você que você precisa fugir da sua realidade. E para fugir da sua realidade, você acaba se tornando vulnerável. E você entra num ciclo onde quanto mais vulnerável você entra, mais burrada você vai fazer. E quanto mais burrada você vai fazer, mais vulnerável você se torna, porque a sua vida fica pior e você está num ciclo onde você precisa fugir do que você vive e de quem você é. E você se distancia de tal forma das coisas que fica cada vez mais difícil voltar. Toma cuidado com as suas decisões, porque na parábola de hoje a gente aprende uma coisa. A gente aprende que nas menores sementes tem as maiores árvores. Então, nas pequenas decisões que a gente toma erradas, existem consequências enormes lá na frente. Se a gente toma uma pequena decisão hoje, a gente pode pagar pelo resto da nossa vida. Teve algum erro que você já cometeu na sua vida pequeno e que te persegue por toda a sua vida desde então? Eu tenho vários. E foram coisas que pareciam tão pequenas, tão rápidas, tão imediatas, que eu penso, eu não acredito. Como é possível? Então imagina, 1 minuto da sua vida pode manchar 50 anos da sua história, ou mais. Então a parábola de hoje fala exatamente sobre isso. Olha que coisa linda, tá? Mas vamos entender o que significa esse final. Ele cresceu e se tornou uma árvore. E as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Tá? E aí, mais uma vez ele perguntou. Olha que interessante, Jesus que está perguntando aqui. Né? E aí Jesus perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento. Então ele continua aqui. É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Então o que acontece? É como você pegar o fermento, você misturar com muita farinha, e aí toda a massa vai ficar fermentada. Então o que ele diz aqui? Ele diz sobre como o fermento ele precisa atuar sobre tudo que está ao seu redor. Tudo que está ao seu redor deve ser potencializado, mas tudo que merece ser desenvolvido. Tá? Então vamos começar a tirar agora os insights disso daqui. Primeiro insight. O primeiro insight é que essa parábola ela é contada logo depois de duas outras parábolas. Tá? Então existe uma parábola dizendo a menor semente de todas pode virar a maior árvore de todas. E antes disso ele conta a parábola do semeador. O que é a parábola do semeador? Lembra que eu contei? Onde 25% das sementes apenas caem em solo fértil? Então aqui existe um grande aprendizado. Primeiro ele explica o seguinte: existe o conceito de solo fértil. O semeador está andando, lembra? Aí está andando, cai uma semente aqui, as aves levam. Cai uma semente no terreno pedregoso, ela cresce e queima. Cai uma semente num terreno com espinhos, ela cresce e os espinhos destroem ela. Cai uma semente no solo fértil, isso cresce. Certo? Então olha como ele fez uma base. E por isso que é importante você entender o contexto das coisas. Porque primeiro Jesus contou essa parábola. E aí ficou sólido o seguinte: então peraí. Então a semente só cresce de forma verdadeira se isso daqui crescer, se daqui for semeado no solo fértil. Aí depois ele vem e conta pra gente o seguinte: parábola da mostarda, né? Do grão de mostarda. Então a gente fala, então não é que o grão de mostarda vai virar uma grande árvore. Porque senão também gera um comodismo na sua vida. Você fala, não, mas é assim que funciona. Começa assim, começa pequenininho e cresce. Não é. Sabe por quê? Eu vou te mostrar nos negócios como não é. Porque veja, existe um conselho que as pessoas dão, e o conselho é assim: o segredo é você acertar mais do que errar. Mas nos negócios isso não funciona. Sabe por quê? Porque não existe acertar mais do que errar, existe acertar melhor do que errar.
Se você acerta melhor do que erra, você fica rico, você cresce, tem sucesso. Então, o que me deu muito sucesso na minha vida? 2 ou 3 iniciativas. O meu escritório de assessor de investimentos, o meu canal no YouTube. Acho que talvez essas 2 coisas em termos de negócios, tá? Começar a empreender no mercado financeiro e o canal no YouTube. Essas 2 coisas, certo? Então, 2 grandes acertos me trouxeram grandes resultados. Quantas tentativas na vida você acha que eu fiz? Inúmeras. Mas só o que caiu em solo fértil é que cresceu de verdade. Então, na sua vida, você precisa entender que você não precisa transformar todas as suas sementes. Você precisa fazer com que poucas sementes sejam muito relevantes. Então, você não precisa acertar todas. Você precisa acertar poucas e boas. Porque essa pouca, ela tem um potencial de multiplicação. É isso que você precisa entender na sua vida. Por isso que Jesus, ele primeiro conta a parábola do semeador. Para a gente entender que a semente tem poder, mas só quando cai no solo fértil. Então isso daqui é um primeiro insight, um insight contextual. Na sua vida, não são todas as sementes que você tem que você deve semear em todos os lugares e a qualquer momento. Entendeu? Porque a maioria delas não vai crescer, porque a maioria delas não está sendo semeada em solo fértil, tá? Isso é a primeira coisa. Segundo, antes de Jesus entrar nessa parábola, ele conta outra também. Então ele primeiro explica pra gente, olha, existe uma coisa chamada solo fértil. Se não for no solo fértil, a semente não vai crescer. Beleza? Ele avisa isso pra gente através de parábolas e que quando você lê num primeiro momento você não percebe. Segundo, ele conta a parábola do joio e do trigo. O que é a parábola do joio e do trigo? E aliás, antes disso, o que significa também o solo fértil? Significa que qualidade é melhor que quantidade. Qualidade é melhor que quantidade. Então vamos lá. Vamos pensar em relacionamento. Existe um momento na sua vida que você acredita que quantidade é o negócio, né? Quantidade é o negócio, eu vou pegar geral, eu vou não sei o que lá, tal, quantidade. E aí você percebe, muitas vezes, isso é uma questão pessoal, né? Mas você percebe que essa quantidade não te gera uma parceria. E aí você entende que o que você precisa é de qualidade. Você entende que a qualidade é muito mais importante aquilo que a quantidade. E aí você percebe que o trabalho, com o passar do tempo, ele precisa ser realizado com mais qualidade que quantidade. É menos intensidade e mais inteligência. E a gente, quando começa porque é muito ansioso. Quanto mais novo a gente é, mais ansioso a gente é, menos paciente a gente é. Quanto mais velho, quanto menos tempo a gente tem, mais paciente a gente fica. Olha esse paradoxo. Quanto menos tempo eu tenho, mais paciente eu sou. Olha como é a vida. Por quê? Porque quanto mais tempo passa, mais inteligente e sábio eu, na teoria, fico. E eu entendo que a qualidade é mais importante que a quantidade. Então não é a quantidade de sementes, é a qualidade do solo onde eu jogo as minhas sementes. Entendeu? Então perceba que o mais desafiador não é encontrar semente aqui. Sabe por quê? Porque você tem várias sementes. Várias. Mas o que você não faz é jogar essas sementes no solo fértil. É colocar qualidade nisso daqui. A maior raridade é o solo fértil. E aí você deve estar achando que o solo fértil está fora. O solo fértil está dentro de você. Lembra? Um dos grandes aprendizados das parábolas que eu falei, um deles foi que a gente, quando muda de dentro para fora, lembra que a gente transforma uma semente em 100, 60 ou até 30? É o que Jesus diz. E uma semente, quando ela é bem semeada, ela pode multiplicar em até 40 vezes. Isso daqui significa que quando você muda de dentro para fora, você pode gerar um impacto que é impossível de ser replicado, porque ele não é explicado racionalmente. O impacto é muito maior. Por isso que você precisa entender que o mais difícil é encontrar o solo fértil do que a semente que você tem de monte. E o solo fértil, sabe qual que é a grande chave dele? É que ele é uma questão de opção. O solo fértil não está fora de você, está dentro de você. Mas você transformar o que você tem aqui dentro em solo fértil é uma decisão sua. E não é algo de fora. Então, quando a gente pega aqui e diz, bom, primeiro Jesus conta do solo fértil. Depois, o que ele diz? Ele nos dá um aviso. Ele nos dá um aviso. Ele chega no momento onde ele conta a parábola do joio e do trigo.
E aí eu vou contar uma história. Eu estava um dia desses com uma pessoa da empresa, não vou citar o nome, e aí ela disse: Thiago, essa pessoa aqui no meu time, eu acho que não dá mais. Eu falei: por que não dá mais? Essa pessoa, eu acho que vai trazer risco pra gente, essa pessoa vai trazer problema pra gente, ela tá reclamando, ela tá não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falei: cara, o que acontece em tirar essa pessoa hoje? Aí ele falou: putz, por um lado a gente é muito dependente dessa pessoa. E aí, na nossa empresa, a gente está crescendo muito rápido. A gente foi de 10 pessoas para 230 pessoas em 1 ano e meio. A gente vai fechar o ano com mais de 300 pessoas. E aí eu falei: então significa que se a gente tirar hoje ela, primeiro que ela vai ser impactada, segundo que o nosso negócio também. E muito. E aí ele falou assim: sim, isso vai acontecer. Eu falei: então deixa eu te contar uma história. E eu contei a história que eu vou contar agora para vocês. Jesus tem um momento onde ele conta uma parábola sobre o joio e o trigo. Então o que é o trigo? O trigo, né? Vai lá, pum, cresce. E o joio é quase que é uma peste, né? Eu não sei qual é o termo técnico, mas é quase que uma peste, né? Ela atrapalha, né? a colheita, ela estraga muita coisa, né? E aí o trigo começa a crescer, e aí vem um pessoal, né, aqui no dono, né, da plantação, e ele fala assim: olha, você quer que eu vou lá e tiro o joio? Porque o joio estraga o trigo, né? Erva daninha, desculpa. Ele vai lá e ele estraga o trigo. E aí, sabe que o dono, ele disse? Ele disse assim: ó, não tira o joio. Aí ele falou: ué, por que não tira o joio? Aí eu falei: porque é o seguinte, se você arrancar o joio hoje, você vai arrancar também muito trigo, porque você não vai conseguir separar isso. Você vai arrancar muito trigo junto. E a gente não quer perder muito trigo junto. Então espera ambos crescerem. Quando ambos crescerem, aí sim você separa o joio do trigo, você junta todo esse joio e você queima, porque aí você não vai perder tanto trigo assim. Então, olha o aprendizado aqui. Eu disse assim: cara, se você tirar o joio hoje, a gente vai perder muito trigo. Então não é o momento certo para a gente fazer isso. Deixa o trigo crescer mais, o joio consequentemente também vai crescer mais, e aí depois disso a gente tira o joio, porque a gente vai machucar menos o trigo. Então na nossa corporação, nem sempre esse tipo de decisão de tirada de alguém, alguma coisa assim, deve ser tomada imediatamente. Por quê? Porque é uma decisão sábia você esperar o timing correto das coisas. E tudo tem um tempo certo para acontecer. Então, o que isso daqui tem a ver com a nossa história aqui? Porque antes de Jesus falar da mostarda que cresce com a gigante, ele falou: bom, cresce com a gigante, mas tem um solo fértil, então precisa jogar no solo fértil. E aí depois ele diz o seguinte: mas eu vou te dar um aviso. Tem vezes que você vai jogar no solo fértil e esse crescimento vai trazer muita coisa ruim junto. Vai trazer muita coisa ruim junto. Vai. Mas a hora de você separar o joio de trigo não é no momento inicial. Por quê? Porque qualquer grande tração traz coisa ruim junto. Qualquer grande tração traz consequência. Você quer ficar muito famoso? Beleza. Você vai ter gente acordando aos sábados aqui para tirar onda de você, para te zombar, para tentar denegrir o que você está fazendo, para tentar te sugestionar coisas que você não é. Mas quando você sabe quem você é muito difícil alguém fazer isso contigo. Mas isso acontece no começo? Não. Isso é muito difícil de acontecer no começo. Leva tempo. Então, olha esses 3 aprendizados contínuos. Solo fértil tem uma consequência do início de uma coisa boa, e você deve mesmo assim continuar, tá? E depois essa semente pequena ela vira algo gigante, se ela respeitar isso, tomando cuidado com esse aviso do que vai acontecer, tá? E aí vamos lá, alguns insights aqui que eu anotei dessa história, tá? O potencial de crescimento vale mais do que o seu tamanho inicial. O potencial de crescimento vale mais do que o tamanho inicial. Então, quando Jesus conta que existe
uma semente de mostarda de 1,5 milímetros de diâmetro, Jesus, ele não está se referindo a essa semente, ele está se referindo à árvore. Então, quando a gente fala de negócios, Jesus tinha visão, assim ele conseguiu liderar tanta gente, porque ele não dá só uma missão para alguém, mas ele dá a visão, ele dá a direção, certo? Então, quando ele fala da semente, ele não está pensando na semente, ele está pensando lá na frente na árvore. Então, qual que é uma grande capacidade daqueles que mais crescem no mundo material? É aqueles que conseguem ter a visão. Então, quando você olha para a semente, o que pessoas muitas vezes fazem? Elas olham para a semente e pensam como ela é pequena. O que outras pessoas, vocês, e vocês são diferentes, vocês são diferentes. O que as pessoas diferentes fazem? Elas olham para a semente e pensam, isso daqui vai se tornar uma árvore. Certo? Então você olha para o futuro. Só que aí a gente tem que respeitar a base que foi fundamentada antes disso. Para eu imaginar que isso daqui vai virar uma árvore, eu preciso ter base. Qual é a base que eu preciso ter? Bom, existem duas parábolas antes. A base é, eu preciso ter solo fértil. Foi a grande mensagem quando a gente olha para a parábola do semeador, né? Solo fértil. Eu preciso entender que isso daqui vai trazer joio junto, e eu vou separar só depois de crescer e não no começo, e aí sim eu consigo visualizar que isso vai ser uma árvore. Entendeu? Então você precisa ter essa base, que senão você não consegue olhar para frente. Então se você quer olhar lá para frente, você precisa ter base. Sem base você não tem visão. Por quê? Porque você precisa de base. Imagina que você está sei lá, você está na água e você está em cima de uma caixa. Você está numa caixa, aí você está se matando para se equilibrar. Oh, meu Deus, eu vou cair. E você está olhando para baixo. Você está olhando para baixo. Certo? Você está olhando para baixo e está com medo de cair. No momento que isso daqui se estabiliza, você tem uma base. Quando você tem a base, aí você olhar, ele sai de baixo, ele vai para frente. Você entendeu a diferença? Quando você tem base, o seu olhar sai de baixo, ele vai para frente. Então, perceba como tudo se conecta. Tem uma parábola onde Jesus diz assim, bom, construíram duas casas idênticas. Uma, quando bateu uma grande tempestade, desabou, e a outra continuou sólida. Por que essa continuou sólida? Porque uma foi construída sobre areia e a outra foi construída sobre as pedras, sobre a rocha. Então a gente entende o seguinte, opa, então eu preciso ter base nas coisas, que senão eu vou até crescer, porém quando bater um grande vento, uma tempestade, eu vou ser destruído, certo? Então a gente entende, preciso ter base. E aí você começa a puxar qual que é a base do ensinamento de hoje. Porque se você não olha para a base desse ensinamento, você não consegue olhar para frente. E aí se você não olha para frente, você só olha para o hoje e para o passado. E aí você não sai do lugar. Entendeu? Então, o potencial de crescimento vale mais do que o seu tamanho inicial. Quando você olha para uma empresa na Bolsa de Valores, eu me preocupo muito mais com o lucro futuro dela do que com o lucro atual. Quando uma empresa teve um lucro atual menor do que outra, mas o upside dela é gigante, essa daqui eu vou pagar mais caro. Se eu tomar uma decisão racional. Tá? Depois, o reino dos céus é como um grão de mostarda. Tá? A gente ouviu isso várias vezes hoje. Porque pensa, quando a gente começou lá atrás, você tinha 12 discípulos. Hoje você tem 2 bilhões de pessoas que se dizem cristãs. Então, olha como isso aqui começou pequeno, cara. 12 pessoas, 2 bilhões de pessoas. É gigante. É gigante. Tá? É uma reflexão de escala gigante. Escala é a palavra-chave. Escala é a palavra-chave, tá? Depois, esse daqui é fenomenal. Esse daqui é fenomenal. Existe algo que rega a semente e transforma ela em árvore. O que rega a semente? Ô, Chipinho. O que rega a semente? Tem um insight oculto aqui. Porque quando a gente fala da semente da árvore, de repente a semente vira árvore. Tá, mas peraí. Tem um processo. O que transforma a semente na árvore? 2 coisas. E o mais importante, paciência. A paciência é o que transforma a semente numa árvore. Entendeu? A paciência é o que vai regar a semente. Por quê? Porque a semente não cresce da noite para o dia.
É com o tempo que a semente vira a árvore. Então, sem a paciência, isso não acontece. Porque em 5 palavras, Jesus, ele simplesmente transporta você. Ô Chipinho, vem cá, por gentileza. Vem cá. Tá com medo, né? Ó o que o meliante tá mordendo. Tá? A paciência. Então, na nossa vida, não adianta, se eu não tiver paciência, eu não vou dar tempo ao tempo. Se eu não der tempo ao tempo, as coisas não vão acontecer, tá? E agora eu quero que você perceba o que para mim é um dos insights mais valiosos dessa parábola, tá? O que foi, meliante? Olha o meliante aqui. Goiânia. Então, ó, olha só. Presta atenção nesse insight aqui que ele é importante, tá? O ninho, ele está acima das árvores. Repararam nisso? O ninho não está abaixo das árvores. O ninho está acima das árvores. Mas se eu falar que o ninho das aves está acima das árvores naquele momento, ó o Ventura aí. Fala, Tiagão, como você tá, my friend? Tá relaxado. Quando a gente olha para o ninho está acima das árvores. E eu falar que o ninho está acima das árvores significa que as árvores estão abaixo dos ninhos, tá? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que as aves ali, elas só podem descansar sobre as folhas depois que a árvore se desenvolve, tá? Depois, e não antes. Então, olha como esse insight ele é bacana, né? Cara, as árvores primeiro precisam se desenvolver, depois as aves podem repousar e descansar sobre as folhas. Entendeu? Então na sua vida, mano, você precisa se desenvolver. Porque se você não se desenvolver, ninguém vai poder descansar sobre as suas folhas. Então quando você fala de uma família estruturada, mano, você precisa... O Thiago Ventura falou que tá preso na Holanda. Meu irmão. Na Holanda, né? Na Holanda. O lugar perfeito pra você, né, mano? O que eu tiro aqui é que na nossa vida, se você não desenvolver, se você não crescer primeiro, ninguém vai poder descansar sobre as suas folhas, tá? E aí o que você percebe? Que na parábola, as árvores crescem para servir de ninho para as aves. Essa é a finalidade da história. A finalidade da semente aqui é crescer, virar uma árvore muito grande para que as aves pudessem repousar sobre elas. Só que qual que é o insight interessante? Gente, se o Neymar tá jogando bola, mano. Então imagina, o Neymar tá lá jogando bola, ele vai meter-lhe uma pedalada. Aí ele vai, joga, tá arrepiando, tá, nossa, fazendo um monte de gol. Final da Copa do Mundo, ele é o Neymar. Então, de repente, ele vai lá e pega a bola com a mão. O que acontece? Vai ser expulso, cartão vermelho, né? O que a gente tira disso? A gente tira que, quando a gente vem para o nosso mundo, né, existem regras do jogo, existem princípios a serem seguidos e respeitados. Então, quando a gente fala de até um Neymar, ele se submete às regras dentro do campo. Quando a gente fala da nossa vida, existem também princípios que precisam ser respeitados. Eu não posso ser ganancioso, tem uma série de coisas. Então, onde que estão os princípios que de fato nos trazem base? Estão na natureza, certo? A natureza é perfeita. Então, quando a gente olha para a natureza, vamos buscar na natureza o que é o propósito da natureza. Bom, olha que bonito. Quando a semente ela se desenvolve e vira uma árvore e você tem um ninho de aves aqui em cima repousando, o seu desenvolvimento gera a vida. Porque você tem um ninho. O que acontece no ninho? Os pássaros se protegem e procriam. Então você primeiro precisa se desenvolver para você gerar depois um repouso e um nascimento, a vida. E a vida do outro, a criação, começa no seu desenvolvimento.
E quando você olha para a natureza, o propósito da natureza nunca é para com ela mesma. Então olha que interessante, o rio, ele não bebe sua própria água. A gente bebe a água do rio, outros animais bebem a água do rio, não o próprio rio. Não existe isso, o rio vai beber água, não existe isso, né? Quando você olha para as árvores, as árvores, elas não comem os próprios frutos. As árvores não comem os próprios frutos. Os outros animais comem as árvores dos frutos. O sol, ele não brilha para si mesmo. Ele brilha para outras coisas. Ele aquece outras coisas. As flores, elas não espalham a sua fragrância para elas espalham a sua fragrância por aí para outras coisas. O propósito da natureza nunca é para ela mesma. Então, o que a gente tem que fazer é se inspirar no que é divino. Quando a gente fala do nosso propósito, o nosso propósito nunca é com a gente. Ele é sempre com o outro. O nosso propósito tem sempre a ver com servir, tem sempre a ver com agregar de alguma forma na vida do outro. Por que você acha que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que mais agregam na vida dos outros? Existem debates que eu não vou entrar aqui sobre meritocracia, nada disso, mas quando você olha para um Jeff Bezos, é um cara, o cara vai ficar trilionário, não sei o que lá. Cara, olha quanto que ele agregou na vida de outras pessoas. Só que ele agregou na vida de outras pessoas, e essas pessoas agregaram na vida de outras pessoas, isso daqui formou a Amazon, né? Então, a gente precisa entender que o nosso propósito nunca é com a gente, é sempre com os outros, tá? Porque se a gente achar que é com a gente não está cumprindo com as leis da natureza. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou servindo. Eu geralmente faço desafios, eu emendo aqui com o lançamento de algum curso, alguma coisa minha. Eu estou fazendo esse desafio do começo, meio e fim, sem vender nada, e não vou vender nada. Nada. Tem muita gente me criticando, vai fazer um desafio aí, falar de Deus, não sei o que lá, e vai vender. Não vou. Então isso daqui sou eu servindo. Porque eu sei que vocês, muitos aqui, se tiver um aqui, que absorver o que eu estou falando, e aplicar isso daqui na vida dos outros, e mudar a vida dos outros, já valeu a pena. Poxa, gente, eu estou estudando há vários meses. Aí eu vou lá, acordei 7 dias, 4 da manhã. Ai, tá bom. E daí? Se puder uma pessoa mudar, tá bom, é isso que eu quero. Tá? Depois, a semente, por mais poderosa que ela seja, e ela carregue um grande potencial, existe uma grande sacada aqui. A grande sacada é: a semente não cresce sozinha, ela precisa ser semeada. Então, se eu estou com uma grande semente, eu guardo ela no bolso, o que vai acontecer? Ela não vai crescer, mano. Então, se você tem uma grande semente, o que você precisa fazer? Semear. Se você não semear, você não vai colher. Não vai crescer e pronto, acabou. Tá? Então, a grande sacada é: não adianta ter a semente, você precisa semear. Tá? E é assim que muitos talentos e grandes feitos na sua vida nunca vão acontecer. Nunca vai acontecer. Quando eu tomei uma decisão lá atrás de dar uma primeira palestra, eu peguei a minha semente e comecei a semear. Começou lá atrás. Tá? Depois, esse daqui é muito bom. Os pássaros, eles fazem ninhos nos ramos, certo? Os pássaros fazem ninhos nos ramos, tá? Então a vida nasce depois do desenvolvimento de outra coisa. Algo veio antes, né? Para você tomar sombra em algum lugar, essa árvore teve que se desenvolver durante muito tempo, tá? Só que quando os ninhos eles são criados nos ramos, a gente precisa entender que isso daqui é importante porque os ramos crescem para os lados e não para cima. Então o que você tira disso? Você tira o seguinte: você tira que o sinal de altura não é a única coisa. Então quando a gente olha para o nosso próprio ego, não adianta eu querer ter a maior árvore de todas, não adianta eu querer desenvolver o meu negócio e fazer a minha empresa ser a mais bem-sucedida de todas apenas. Eu quero ser a pessoa mais rica de todas. Por quê? Porque só a altura não vai trazer nenhum benefício para ninguém.
Então você precisa pensar além só do seu crescimento e precisa começar a pensar nos seus alicerces que vão ajudar os outros a crescer também. Então olha que interessante. Primeiro você cresce e junto disso você desenvolve os seus ramos para o lado. Porque se você não desenvolver os seus ramos, você pode até ficar grande, incrível, você é o cara, ego puro, mas você não tem ramos para poder servir os outros. Então isso é uma grande sacada. Não adianta só você brigar pelo seu próprio ego, porque você querer só ser a árvore mais alta é uma questão de propósito interno. Propósito interno apenas não é propósito, porque propósito é para com o outro. Então se você só foca em você, você vai ser o mais alto. E você vai terminar sua vida sozinho, sem ter feito grandes feitos na vida dos outros. Entendeu? Só que muitas pessoas percebem isso tarde demais. Eu, durante um bom tempo na minha vida, eu estive indo nessa direção. Mas eu logo percebi. Ou logo fui avisado. Isso foi importante. Tá? E um outro insight aqui, assim, a gente super valoriza o que a gente pode fazer no curto prazo. E a gente subestima o que a gente pode fazer no longo prazo. Então, acho que o exemplo mais fácil é dieta, né? Dieta. Agora eu nunca mais vou comer nada. Tá? Eu fiz isso milhões de vezes, tá? Eu nunca mais vou comer nada errado. Eu vou cortar tudo que existe. Eu vou malhar todo dia, toda hora, cada segundo. O que acontece? Você vai tão agressivo aqui, ó, e você fala, tô há 50 anos errado. Em uma semana eu vou resolver minha vida. Calma aí, cara. Calma aí. Então, ao invés de fazer isso, a gente subestima o que a gente pode fazer no longo prazo, superestima o curto prazo. Qual que é a lição aqui? Longo prazo. Foca no longo prazo, né? Não subestima o que pode acontecer no longo prazo. Não seja aquele que superestima o que pode acontecer no curto prazo e subestima o poder da multiplicação no longo prazo, tá? E aí, gente, eu acho que o insight final aqui, e muito valioso, é o seguinte: o grão de mostarda ele é pequeno. E essa é uma das menores parábolas da Bíblia. Se não for a menor parábola, tá? Eu não consigo afirmar teologicamente. Eu acho que é, tá? Mas o que eu tenho certeza, eu fiz algumas pesquisas, é que é uma das menores parábolas da Bíblia. São 2 versículos. 2 versículos apenas. 2 versículos apenas. E eles são, assim, tão pequenos, e eles carregam algumas das maiores aprendizagens, dos maiores aprendizados, das maiores transformações, das maiores evoluções que a gente pode ter. Então, a menor parábola da Bíblia, né, uma das menores parábolas da Bíblia, contando sobre uma das menores sementes do mundo, traz um dos maiores aprendizados do planeta. O próprio tamanho da parábola, para mim, é uma mensagem do como a gente tem que tomar cuidado com a nossa percepção, porque em coisas muito pequenas, em momentos muito pequenos, em pequenos insights, em pessoas humildes, em pequenos textos, em pequenos momentos, a gente tem alguns dos maiores aprendizados da nossa vida. Mas só se a gente permitir que isso que vem de fora seja de fato semeado em solo fértil. O solo fértil vem da gente. Da gente, tá? Da gente. E então assim, não tem 4 versículos, tá? Eu vi que alguém falou. Em Mateus 31 e 32, tá? Então se são 2 versículos só. Se você adicionar dos fermentos fica um pouco maior, mas aí já é um pouco diferente. Então, gente, essa é uma mensagem poderosa, tá? Eu prometi para vocês que ia contar hoje a história dos bajuladores, mas eu não tô aqui para... Putz, sei lá, meu Deus, preciso falar sobre isso. Eu não tô aqui para isso. O meu foco é vocês e eu realmente preferi. Acho que o flow foi legal, foram vindo grandes insights aqui e
E eu preferi seguir essa linha. Amanhã é o nosso último dia. Então amanhã eu vou falar sobre... Não tem como não falar sobre isso, né? Porque a gente acaba amanhã. E é o seguinte, amanhã... Se preparem para entrar de cabeça aberta aqui. Tá? Se preparem para entrar de cabeça aberta. Por quê? Porque amanhã eu provavelmente vou trazer... Eu sempre trago um paralelo com negócios, a nossa vida e tal, mas... Amanhã eu vou falar sobre o último dia de Jesus, né? Então, o assunto vai ser um pouco diferente. Talvez seja mais profundo, né? Com certeza vai ser mais profundo, vai gerar muita reflexão. Vai ter muita provocação também amanhã. Tá? Então venha de cabeça aberta, tá? Vou falar também sobre os bajuladores. E eu queria compartilhar uma experiência interessante, né, que está acontecendo comigo. Quando eu começo a live, eu tenho anotações que eu faço, né? Mas eu peço antes da live discernimento e sabedoria para que as palavras certas saiam da minha boca. Então muitos dos insights que eu trago para vocês durante a live são insights que eu não pensei antes, mesmo tendo estudado esse negócio várias vezes. Então existe uma conexão a ser feita em tudo na sua vida. E essa conexão, essa abertura para o mundo te faz absorver e receber coisas que você não receberia se você não tivesse aberto. A mensagem aqui é: se abra para o mundo. Porque tem muitas coisas querendo entrar, muitas coisas valiosas, muitas coisas importantes e que elas só não estão entrando na sua vida porque você não deixa. Porque você não deixa. Isso aplica a tudo. Tem gente boa querendo estar do seu lado. Tem gente boa querendo estar com você. Tem momentos incríveis querendo acontecer e você não deixa eles acontecerem. Você não deixa. Sabe por quê? Medo, ego e vaidade. Medo, ego e vaidade. Pensa nisso. Tem coisas boas querendo acontecer. Sempre. E às vezes você não está conseguindo ver. Talvez porque você não estava buscando isso. Talvez porque você não estava percebendo isso. Mas tem coisas ao seu redor muito fortes, importantes, positivas para acontecer. Tem com todo mundo. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Tá? Galera, hoje foi incrível. Amanhã terminamos. A gente vai terminar em grande estilo. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, um ótimo sábado para todos. Nos vemos amanhã. Tchau.